Pense nisso. Como você encara os momentos de fraqueza em sua vida? Quando a dor aperta, quando as lutas parecem insuportáveis, qual tem sido a sua reação? Muitos veem a fraqueza como sinal de derrota. Mas e se eu lhe dissesse que a Bíblia nos ensina algo completamente diferente? Que há uma força extraordinária que se revela justamente nesses momentos? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Altíssimo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu sou o portador e você está no canal O Cajado Divino, onde juntos exploramos os mistérios da Palavra de Deus e buscamos crescimento espiritual. Hoje vamos mergulhar em uma história que desafia nossa compreensão do que é força e fraqueza. Vamos descobrir como o apóstolo Paulo nos ensina a encontrar poder nos momentos de maior fragilidade. Antes de prosseguirmos, eu convido você a se inscrever no canal O Cajado Divino, deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo com mais pessoas. A sua participação é fundamental para que a mensagem de Deus alcance mais corações. A vida de Paulo foi marcada por desafios extremos. Esse homem de Deus enfrentou prisões, naufrágios, perseguições e até mesmo um espinho na carne, como ele descreve em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Mas o que mais impressiona não são os sofrimentos que ele viveu, e sim a forma como ele os enfrentou. Paulo compreendeu algo que poucos conseguem entender, que a verdadeira força não vem de nós mesmos, mas de Deus. No mesmo capítulo, Paulo nos revela um diálogo profundo com o Senhor. Ele conta que pediu 3 vezes para que Deus removesse aquele espinho, aquela aflição que o atormentava. Mas a resposta divina foi clara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que declaração poderosa! Irmãos, pare e reflita. Quantas vezes nós oramos pedindo que Deus remova nossos sofrimentos sem perceber que é através dessas lutas que Ele está moldando nossa fé? A resposta que Paulo recebeu do Senhor não foi a libertação do sofrimento, mas a revelação de que a graça divina seria suficiente para sustentá-lo. E mais, o poder de Deus se manifesta de maneira ainda mais gloriosa quando reconhecemos a nossa própria limitação. Paulo não se revoltou. Pelo contrário, ele abraçou essa verdade com humildade e coragem. Ele declarou: por isso, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Que atitude extraordinária! Ele não fugiu da dor, não se lamentou, mas encontrou nela uma conexão mais profunda com Deus. E você, amado irmão, tem conseguido enxergar a mão de Deus mesmo nos momentos de dificuldade? Ou tem permitido que o desespero e a incredulidade dominem o seu coração? A história de Paulo nos ensina que a fraqueza humana não é um obstáculo para Deus. Pelo contrário, é no momento em que reconhecemos a nossa impotência que o poder do Senhor se manifesta com mais intensidade. Isso não é algo fácil de compreender à primeira vista, mas é uma verdade transformadora. Muitos estudiosos da Bíblia, como o teólogo John Stott, afirmam que a maior lição da vida de Paulo foi justamente essa: compreender que a força do cristão não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus em meio a eles. Quando aceitamos nossas limitações e confiamos na graça divina, somos fortalecidos de maneira sobrenatural. E veja como isso se conecta com a própria vida de Cristo. O Salvador do mundo escolheu a cruz, um símbolo de fraqueza e vergonha aos olhos humanos, para revelar a maior demonstração de poder e amor que a humanidade já presenciou. Você já parou para pensar nisso? O poder de Deus não se manifesta apenas quando tudo vai bem, mas, sobretudo, quando reconhecemos nossa total dependência dele. Se você já experimentou essa força em meio à fraqueza,
Compartilhe seu testemunho aqui nos comentários. E se você deseja essa força, clame ao Senhor. A mesma graça que sustentou Paulo está disponível para mim e para você. Fique comigo, porque nas próximas partes vamos explorar mais profundamente esse ensinamento transformador. E eu tenho certeza de que Deus quer falar ao seu coração de uma maneira poderosa. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu sou forte porque o poder de Deus habita em mim. Acompanhe o restante desta mensagem, pois nas próximas partes vamos desvendar segredos que podem transformar a sua caminhada com Deus. A força na fraqueza. Como a fé de Paulo nos ensina a viver. Parte 2. Queridos irmãos, se até aqui essa mensagem já falou ao seu coração, prepare-se, pois há ainda mais revelações poderosas pela frente. A história de Paulo não é apenas um relato de superação, mas um verdadeiro manual espiritual para aqueles que desejam encontrar força nas batalhas da vida. Vamos voltar ao momento em que Paulo recebeu aquela resposta do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Imagine o impacto dessas palavras no coração de alguém que estava clamando por alívio. Paulo não recebeu a resposta que esperava, mas recebeu a resposta que precisava. E isso nos ensina algo profundo. Deus nem sempre remove a dificuldade, mas Ele sempre oferece a sua graça. E essa graça é suficiente para nos manter de pé, mesmo quando tudo parece desmoronar. Você já se sentiu assim? Como se suas forças estivessem no fim? Talvez você esteja enfrentando um problema de saúde, uma crise familiar, ou até mesmo uma batalha espiritual silenciosa. Saiba que Deus não te abandonou. Ele está contigo, sustentando você com a mesma graça que sustentou Paulo. É interessante notar que, após essa experiência, a perspectiva de Paulo mudou completamente. Ele passou a se alegrar nas suas fraquezas. Sim, você ouviu direito. Alegrar-se nas fraquezas. No capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, no versículo 10, ele escreve: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que declaração extraordinária! Ele entendeu que a verdadeira força não está em evitar o sofrimento, mas em confiar em Deus no meio dele. Isso nos leva a uma lição essencial. A força que vem de Deus não nos livra das dificuldades, mas nos capacita a enfrentá-las com coragem e fé. Muitas vezes queremos que Deus nos tire do vale, mas Ele quer nos ensinar a atravessar o vale. Lembra-se do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O segredo não está em escapar do vale, mas em saber que Deus caminha conosco. Paulo também entendeu que a fraqueza tem um propósito. Ela nos ensina a humildade. Ele próprio confessa que o tal espinho na carne foi permitido para que ele não se exaltasse devido à grandeza das revelações que recebeu. Em outras palavras, a fraqueza o mantinha dependente de Deus. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Muitas vezes, Deus permite certas lutas para nos manter no centro da sua vontade. O sofrimento pode ser uma ferramenta divina para moldar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé e nos preparar para algo maior. Você já passou por uma situação difícil que, no final, fez você crescer espiritualmente? Eu quero te encorajar a não desprezar as suas lutas. Cada lágrima, cada oração silenciosa, cada momento de fraqueza, Deus vê e usa para o seu propósito. Outro ponto que não podemos ignorar é a humildade de Paulo em reconhecer a sua própria limitação. Em um mundo que valoriza tanto a autossuficiência, Paulo nos lembra que a verdadeira força vem de reconhecer a nossa dependência de Deus.
O teólogo Charles Spurgeon dizia algo profundo: Deus não nos dá força para amanhã, mas para o dia de hoje. E é exatamente isso que Paulo nos ensina. A graça de Deus é diária, renovada a cada manhã. Irmãos, a mensagem de Paulo é clara. A fraqueza não é um sinal de derrota, mas uma oportunidade para que o poder de Deus se manifeste. Cada vez que você se sente fraco, lembre-se de que você está no lugar perfeito para experimentar a força do Senhor. E se você ainda não experimentou essa força, eu te convido a fazer uma oração sincera, dizendo: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso de Ti. E eu te garanto, Ele vai te ouvir e te fortalecer. Compartilhe nos comentários: a graça de Deus me basta. Não saia daí, porque nas próximas partes vamos aprofundar ainda mais esse tema e descobrir como aplicar esses ensinamentos na nossa vida diária. A força na fraqueza, como a fé de Paulo nos ensina a viver. Parte 3, amados irmãos. Até aqui vimos que a fraqueza, aos olhos humanos, muitas vezes é sinônimo de derrota. Mas para Deus, ela se torna o terreno perfeito para a manifestação do seu poder. A história de Paulo nos ensina que quando reconhecemos nossas limitações e buscamos a graça divina, encontramos uma força que vai além do que podemos compreender. Agora, eu convido você a refletir mais profundamente. O que significa viver essa realidade no dia a dia? Como podemos aplicar essa verdade tão poderosa em nossas vidas? Vamos mergulhar mais fundo. Paulo não apenas aceitou a sua fraqueza, ele se gloriava nela. Isso é algo revolucionário. No mundo de hoje, somos constantemente incentivados a esconder nossas vulnerabilidades, a projetar uma imagem de força e autossuficiência. Mas Paulo fez o oposto. Ele reconheceu publicamente a sua fraqueza e exaltou a força de Deus. E o que isso significa para nós? Significa que não precisamos carregar o peso de fingir que estamos sempre bem. Significa que podemos nos achegar a Deus com o coração aberto, reconhecendo que não temos controle sobre tudo. E é justamente nesse reconhecimento que a graça de Deus se manifesta com mais intensidade. Imagine a cena. Paulo, um homem que tinha tudo para ser orgulhoso, um fariseu respeitado, conhecedor profundo da lei, alguém que teve um encontro direto com Cristo no caminho de Damasco, escolheu se humilhar e dizer: eu sou fraco, mas é nisso que Deus revela a sua força. Quantas vezes tentamos esconder nossas fraquezas até de Deus, mas Ele já conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas limitações e ainda assim nos ama incondicionalmente. Não precisamos ter medo de ser vulneráveis diante do Senhor. Paulo nos ensina que a oração é o nosso refúgio nesses momentos. Quando ele clamou a Deus a respeito do espinho na carne, ele não recebeu a remoção do problema, mas recebeu algo infinitamente maior: a presença constante da graça divina. E aqui está um segredo poderoso. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda a nossa perspectiva. Quando oramos, entregamos nossos fardos ao Senhor e recebemos em troca a paz que excede todo o entendimento. Você já experimentou essa paz? Aquela sensação inexplicável de que, mesmo em meio à tempestade, Deus está no controle. Outro ponto fundamental que aprendemos com Paulo é a importância de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos os seus planos. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até as nossas fraquezas e dificuldades estão dentro do plano perfeito do Senhor. E quando confiamos nisso, encontramos uma força que não vem de nós, mas dele. A fé de Paulo não era uma fé superficial, baseada em bênçãos materiais ou em circunstâncias favoráveis. Era uma fé profunda, alicerçada no relacionamento íntimo com Deus.
Ele sabia que mesmo que o seu corpo sofresse, a sua alma estava segura nas mãos do Altíssimo. Queridos, precisamos aprender a confiar em Deus não apenas quando tudo vai bem, mas também quando enfrentamos tribulações. A verdadeira fé não é aquela que espera ver para crer, mas a que crê mesmo sem ver. Paulo também nos ensina a importância do contentamento. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11, ele diz: "Aprendi a contentar-me com o que tenho." E ele escreve isso da prisão, em meio à perseguição e à incerteza. Como alguém consegue encontrar contentamento em uma situação dessas? A resposta é simples e profunda. Paulo não baseava sua alegria nas circunstâncias, mas em Deus. Ele sabia que a sua força não vinha do mundo, mas do Senhor. E você, amado irmão, tem buscado essa força? Ou tem permitido que as circunstâncias ditem o seu estado emocional? Eu quero te encorajar hoje a seguir o exemplo de Paulo. Reconheça as suas fraquezas diante de Deus. Entregue os seus medos e as suas angústias nas mãos dele. E permita que a sua graça te sustente. A força que Paulo encontrou está disponível para você. Basta clamar. Se essa mensagem tem falado ao seu coração, escreva nos comentários: "A força do Senhor me sustenta." E não saia daí, porque a última parte desse estudo vai trazer revelações que podem transformar a sua caminhada com Deus. Eu tenho certeza de que Ele quer falar com você de uma maneira profunda. A força na fraqueza, como a fé de Paulo nos ensina a viver. Parte 4, amados irmãos. Chegamos à última parte desta reflexão sobre a força que encontramos em meio à fraqueza, à luz do testemunho poderoso do apóstolo Paulo. Se você ficou conosco até aqui, creio que o Espírito Santo tem falado profundamente ao seu coração. E agora, quero compartilhar com você a revelação mais poderosa de todas, aquela que pode transformar sua maneira de enxergar a vida e a fé. Paulo nos ensina algo que para o mundo parece loucura. A fraqueza não é um obstáculo para Deus, mas um canal através do qual Ele manifesta a sua glória. Quando ele escreveu: "Porque quando sou fraco, então é que sou forte." Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele não estava apenas expressando uma teoria espiritual. Ele estava compartilhando uma verdade vivida, experimentada no mais profundo do seu ser. Mas como podemos aplicar isso em nossa própria jornada? A primeira lição é a entrega total. Muitas vezes queremos controlar tudo, resolver tudo, encontrar nossas próprias soluções. Mas a força de Deus se manifesta quando nos rendemos e deixamos que Ele guie nossos passos. A segunda lição é a perseverança. Paulo não desistiu quando as lutas vieram. Ele seguiu em frente, sabendo que a sua força não estava nele mesmo, mas no Senhor. Em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele escreve: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé." Irmãos, a vida cristã não é isenta de batalhas. Mas quando aprendemos a depender da graça de Deus, cada luta se torna uma oportunidade de crescimento e cada lágrima se transforma em um testemunho da fidelidade do Senhor. E aqui vai a revelação mais poderosa de todas. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Ele escolhe aqueles que o mundo despreza para mostrar a sua glória. Não importa o quão pequeno ou incapaz você se sinta, Deus quer usar a sua vida para cumprir propósitos extraordinários. Você se lembra de Davi, um simples pastor de ovelhas escolhido para ser rei? E de Moisés, que tinha dificuldades para falar, mas foi chamado para libertar o povo de Israel? E de Gideão, que se via como o menor da sua casa, mas foi usado por Deus para derrotar um exército inimigo? Paulo faz parte dessa lista. Ele, que antes perseguia cristãos, foi transformado em um dos maiores pregadores do Evangelho.
E essa mesma transformação está disponível para mim e para você. Mas há um preço, a rendição total. Reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. Confiar que a graça dele nos basta. Hoje, eu te convido a dar esse passo de fé. Se você deseja experimentar a força de Deus em sua vida, curve a sua cabeça agora e ore comigo. Senhor, eu reconheço que sou fraco. Reconheço que sem ti eu nada sou. Mas eu creio que a tua graça é suficiente para mim. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Fortalece-me, guia-me e usa-me para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, compartilhe nos comentários. A graça de Deus me fortalece. E não se esqueça, inscreva-se no canal O Cajado Divino. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir sobre a força que vem de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e que a paz de Cristo esteja sempre no seu coração. Amém.